Olá, seja bem-vindo ao canal Saber Física, avançando no conhecimento. A aula de hoje vai ser sobre campo elétrico, é um tema que é amplamente estudado pelos alunos do terceiro ano. Vamos começar então com a seguinte questão: a definição de campo elétrico. Às vezes, muitas pessoas imaginam que o campo elétrico seja uma região no espaço. Imaginemos uma carga pontiforme, positiva, por exemplo. Essa carga tem sua propriedade elétrica, o que nos diz que ela possui uma, uma influência nesta redondeza em volta dela sobre as outras cargas elétricas que se aproximam. Imaginemos nós uma carga elétrica negativa neste ponto. O que vai acontecer entre essas duas cargas? Vai haver uma atração. Então, esta carga positiva, vou chamá-la de Q maiúsculo. Esta carga negativa, eu vou chamá-la de Q minúsculo. Então, sobre a carga Q minúsculo, vai aparecer uma força F apontada no sentido da carga Q maiúsculo. Se eu pegar uma carga positiva e colocar nesta outra região, agora esta é positiva, vou chamá-la de Q minúsculo também, só que esta aqui negativa e esta positiva. O módulo é o mesmo. Quando esta carga Q minúsculo for colocada próximo da carga Q maiúsculo, as duas vão se repelir, porque possuem o mesmo sinal. Então uma força F irá surgir sobre a carga Q minúsculo. E assim por diante, eu posso colocar uma carga mais ou menos aqui, negativa, por exemplo, menos Q. A carga Q maiúsculo vai atrair essa carga Q minúsculo. Então, surgirá uma outra força aqui. Na verdade, estas forças possuem valores diferentes, então eu vou colocar F1, F2 e F3. Porque você sabe que pela lei de Coulomb a força depende não só das cargas, mas depende das distâncias também. Então, como você está observando, a força F2 vai ser maior do que a força F1 e do que a força F3, porque a força F2 é a força sobre a carga que está mais próxima da carga Q maiúscula. Então, se eu colocar várias cargas em volta desta carga Q maiúscula, elas irão receber a ação de forças. Quando a gente descreve estas forças em volta da carga Q maiúscula, nós estamos procurando definir sobre um dado ponto o quanto de força que uma carga vai receber quando ela é colocada sobre esse ponto. Digamos, esta carga Q minúsculo positiva está aqui nesse ponto que eu vou chamar ponto P. Ela recebe uma força F2. Se eu pegar essa carga aqui positiva, tirá-la daqui e pegar essa outra carga aqui negativa e colocá-la aqui, ela vai receber uma força diferente ou uma força igual? Note que essa carga aqui positiva, ela tem o mesmo módulo da carga aqui negativa. Portanto, o valor das duas é o mesmo. Se eu colocar a carga sobre esse ponto P, ela vai receber uma força F2 também. Todas as cargas de valor Q que serão colocadas nesse ponto P, irão receber uma força F2. Mas agora, se eu pegar uma carga 2Q, por exemplo, o dobro do valor desta carga Q, e colocar no mesmo ponto P, será que a força que ela vai receber é a mesma F2? Ou será que vai ser o dobro? Vai ser o dobro. Por quê? Porque a definição de campo elétrico nos ajuda a compreender isso. Então observe, campo elétrico é dado pela letra E por definição, campo elétrico, vou colocar uma flechinha em cima porque ele é uma grandeza vetorial e você vai entender isso daqui a pouco. Campo elétrico por definição é força dividido por carga. Mas espera lá, como pode ser isso? Vamos imaginar que esta carga Q vale 2 coulombs. Então vou colocar aqui. A carga Q vale 2 coulombs.
Não importa agora se é positiva ou negativa, vamos colocá-la em módulo. Se eu colocá-la aqui, nesta posição, no ponto P, vamos dizer que ela recebeu uma força F, F2, como eu disse, que vem a ser 10 newtons, uma suposição, 10 newtons. Então, sobre o ponto P, uma carga de 2 coulombs recebeu uma força de 10 newtons. Vamos colocar agora uma nova carga nesse mesmo ponto, uma carga Q', no mesmo ponto, de 3 coulombs. Agora, eu vou perguntar para você, a nova força vai valer quanto? Quanto que vai valer essa força? Aí é onde entra a importância da definição de campo elétrico. Porque se eu buscar o campo elétrico desse ponto, quer dizer, o quanto de força por coulomb que uma carga vai receber estando nesse ponto, eu posso alcançar o valor da força F que a carga de 3 coulomb vai receber. Então, vamos calcular o campo elétrico do ponto do ponto P, a partir dos dados de 2 coulomb e 10 newtons. Nós sabemos que é força sobre carga, então 10 newtons dividido por 2 coulombs. O campo elétrico no ponto P, vamos colocar P aqui, porque é o campo elétrico naquele ponto, vai valer 5. Como é newton por coulomb, vamos colocar newton por coulomb. O que me diz esse resultado? Que cada coulomb de carga que for colocada no ponto P vai receber 5 newtons de força. Você pode observar que a carguinha inicial aqui tem valor 2 coulomb. E a força que ela recebeu foi 10 newtons. Então, para cada coulomb colocada naquele ponto, surge uma força de 5 newtons. Deu um total de 10. Então, você já deve estar pensando, puxa vida, essa carga Q' de 3 coulomb, ao ser colocada no ponto P, vai receber 15 newtons. Muito bem, porque para cada coulomb de força, cada coulomb de carga, melhor dizendo, vai surgir uma força de 5 newtons. Então, eu posso dizer que este F vai ser 15 newtons. Mas como calcular isso? Olha, você tem a equação. E é igual a F sobre Q. No caso, o Q aqui é o Q'. F é a força que o Q' vai receber. E é o campo elétrico no ponto P, que vale 5 newtons. Calculamos anteriormente. Força, não sei. Carguinha, 3 coulomb. Multiplica 5 por 3, então nós temos F igual a 15 newtons. Muito bem, está aqui a definição de campo elétrico. Ou seja, campo elétrico é um vetor, é uma grandeza vetorial, que indica a força que cada coulomb de carga que está em dado ponto vai receber quando está naquele ponto. Se eu tirar esta carga Q do ponto P e colocá-la aqui no ponto, digamos, um ponto Q, ela vai receber uma força diferente. Se eu tirar a carga do ponto P e colocá-la aqui no ponto J, por exemplo, ela vai receber uma força diferente. E assim por diante, em cada ponto em volta desta carga Qzão, as carguinhas vão ser acionadas por forças diferentes. Então, a definição de campo elétrico é simplesmente esta. É uma grandeza vetorial que indica a quantidade de força eletrostática que uma carga vai receber por unidade de coulomb quando está em um dado ponto. Portanto, cada ponto em volta do Qzão aqui vai ter um valor de campo diferente. Ou seja, no ponto P, nesse ponto Q, nesse ponto J, cada um desses pontos, o valor de campo elétrico é diferente. Por quê? Porque cada ponto desse vai ofertar para as cargas uma força diferente. Então, o campo elétrico é utilizado para nos dar a condição de calcular a força que as cargas irão receber quando estão dentro de uma região que está influenciada por uma carga elétrica. E em cada ponto dentro desta região existe um valor de campo diferente. Ok? Então, nós passamos para frente com a seguinte questão. Vamos dar um nome
para esta carguinha que eu coloco em cada ponto para avaliar o campo elétrico desse ponto. Esta carguinha Q minúsculo vai ser chamada a partir de agora de carga de prova. Carga de prova. Ou carga de teste, porque é a carga que eu vou utilizar para avaliar os pontos distintos e os seus respectivos campos elétricos. E a carga Q maiúscula, esta carga é simplesmente a carga que gera o campo elétrico. Carga que gera ou geradora o campo elétrico. Vou colocar CE de campo elétrico aqui. Na verdade é só E, né? Com a flechinha em cima. É o símbolo de campo elétrico. Então, você pode avaliar o seguinte. Esta expressão aqui em cima está me dizendo que eu tenho uma força dividido por uma carga. Força é vetor. Então, eu pego força e divido por Q. Pegando força dividindo por Q é como se fosse 1 sobre Q vezes F. Isso aqui, 1 sobre Q, é um escalar. E um escalar multiplicado por um vetor vai dar um vetor. Se você observar a aula de vetor deste canal, você vai ver que lá tem uma explicação disso daqui que eu estou falando. Um escalar, isto aqui é escalar, e isto aqui é um vetor. Um escalar multiplicado por um vetor dá o quê? Dá um vetor. Então, o campo elétrico é a força vezes 1 sobre Q. O campo elétrico é um vetor. Se o campo elétrico é um vetor, precisaremos então definir uma forma de encontrar o seu sentido e sua direção. Agora, vamos considerar uma carga Q que gera um campo elétrico em sua volta em alguns pontos. E esses pontos de verde aqui que eu coloquei distribuído em volta desta carga vão ser pontos estratégicos para avaliarmos o sentido e a direção do campo elétrico em cada um desses pontos. Vamos considerar uma carga de prova positiva mais Q. E em cada um desses pontos eu vou colocar essa carga em algumas situações. Pegando essa carga Q minúscula, carguinha de prova positiva, e colocando nesse ponto aqui primeiramente, nós vamos ter uma força de repulsão. Então, ela vai sofrer uma força nessa direção. Essa aqui é a força que ela vai receber. Muito bem. Se eu pegá-la e colocá-la nesse ponto, ela vai receber uma força de repulsão para cá. Se eu pegar essa carga de prova e colocá-la nesse ponto, ela vai receber uma força de repulsão para cá. E assim vai. Em todos os pontos ela vai receber uma força de repulsão. E você vai observar uma coisa importantíssima quando eu completar esses pontos. Nesse ponto da mesma forma, a força sempre vai ser de repulsão, porque a carga de prova é positiva. E a carga geradora do campo elétrico também é positiva. Se você observar, todas estas forças estão numa direção que é considerada direção radial em relação a essa carga que gera o campo elétrico. Porque se você observar, se eu colocar aquela carga positiva aqui, neste ponto, e fizer uma circunferência em volta dela, pelo menos é o que eu vou tentar fazer aqui, esta circunferência tem um raio, e o raio liga ela à sua borda, liga a carga à sua borda. Então, cada raio desse tem uma direção, e o nome dessa direção é radial. Se você observar, cada uma daquelas forças que eu coloquei na figura do lado esquerdo do nosso vídeo aqui, da nossa tela, está numa direção radial em relação ao centro, que é o local onde está a carga aqui, Q maiúsculo, a carga que gera o campo elétrico. Então, eu poderia dizer que em qualquer ponto que eu colocar uma carga de prova em volta dessa carga que gera o campo elétrico, vai surgir uma força na direção radial dessa carga. Ah, então, peraí. Vamos observar uma coisa. O campo elétrico vai ser a força dividido pela carga positiva, no caso. Não é isso? Vai ser a carga gerada pela força... vai ser a força gerada pela carga positiva. Então, eu posso definir uma coisa que nós vamos chamar agora de linhas de campo.
Em qualquer ponto que eu colocar uma carguinha de prova, ela vai receber uma força radial. Então eu posso mostrar que nesta direção radial aqui, que eu estou fazendo de vermelho, as forças sempre estarão, quando colocar um ponto sobre essa direção, esse ponto, esse outro ponto, esse outro ponto, as forças estarão sempre alinhadas com essa força F aqui. Então o campo vai ter uma tendência de ter esta mesma direção. Em relação a esse ponto aqui, eu vou observar que também é uma direção radial, e estas linhas que eu estou traçando aqui de vermelho, esses pontinhos, indica a direção de todos os campos elétricos sobre esta linha tracejada. Então, aqui também não vai ser diferente. O campo elétrico, quando colocado sobre estas linhas tracejadas, irão ter a mesma direção dessas linhas tracejadas. Ou seja, se eu fizer isso daqui para todos os pontos, nós vamos ter uma configuração que nos mostra o que nós chamamos de linha de campo. As linhas de campo são linhas que, sobre elas, o campo elétrico vai ter a mesma direção delas. Agora, a direção do campo elétrico de todos os pontos em volta dessa carga-mãe é radial. Muito bem. E o sentido? O sentido do campo elétrico, você sabe aqui, por definição, por convenção, o sentido do campo elétrico de uma carga positiva, no caso esse Q maiúsculo aqui, é quem está gerando o campo elétrico, o sentido do seu campo elétrico sempre será para fora da carga. Sempre será para fora da carga. Então o campo elétrico em qualquer um desses pontos, eu vou colocá-lo de azul, vai ter a direção radial e o sentido para fora. Então o campo elétrico aqui nesse ponto é radial e para fora. O campo elétrico aqui nesse ponto é radial e para fora. Aqui nesse ponto, radial e para fora. E assim você pode brincar. Radial e para fora. Muito bem. Então, o campo elétrico para uma carga pontiforme, como essa aqui maiúscula aqui, vai ser sempre radial e para fora, para a carga positiva. Se fosse uma carga negativa, o sentido seria para dentro, mas a direção é radial. Então aqui nós temos uma convenção. A carga positiva gera campo elétrico para fora e a carga negativa gera campo elétrico para dentro. E a direção do campo elétrico para uma carga pontiforme é sempre radial. Aí você pode mostrar aqui uma carga positiva, tem suas linhas de campo radiais. As linhas de campo são linhas imaginárias que vão indicar a direção e o sentido do campo elétrico. Como é positiva, para fora. Como é negativa, para dentro. Aqui desse outro lado, ó, negativa. As linhas também radiais. Vou fazer algumas apenas aqui, só que para dentro. As linhas de campo para dentro, para a carga negativa, e sempre na direção radial para uma carga pontiforme. Eu acho que você já entendeu então o que são essas linhas de campo. Elas são linhas imaginárias que indicam que sobre elas, qualquer ponto em que eu colocar uma carga elétrica pontiforme, uma carga elétrica de prova, ela vai receber uma força que vai estar localizada nessa mesma direção. Então, isso aqui, essas linhas imaginárias, são chamadas linhas de força.